Olá, estamos começando mais um novo Conversando com o Analista. Hoje temos um tema muito polêmico, muito complicado, suicídio. E eu até coloquei na nossa página uma enquete um dia anterior sobre você já pensou em suicídio? Teve assim uma participação muito grande, foi a maior participação que a gente teve até hoje, é um tema muito polêmico, muitas pessoas dizendo que sim, a maioria dizendo que não, mas muitas coisas interessantes tem para a gente falar aqui hoje. Inicialmente eu gostaria de fazer uma homenagem nesse vídeo de hoje aos heróis do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Aqui em Ribeirão Preto eu já participei de algumas palestras que eu fiz para eles. Tem um pessoal muito bacana, o Odilão, a Thelma, uma equipe muito boa que treina voluntariamente seus voluntários, que são pessoas comuns, como você, que são treinados para ouvir, para escutar e falar algumas coisas para aquelas pessoas que ligam no 188. Se um dia você não tiver com quem você conversar, ligue para esses guerreiros, esses heróis humanos vestido roupas abençoadas. Bem, o trabalho de hoje que eu vou falar com vocês vai ser em cima de uma conversa que eu tive com um amigo nosso. Eu não vou colocar o nome dele por privacidade, mas eu conversei com ele e pedi autorização para que eu pudesse colocar o nosso diálogo, para que vocês pudessem ver melhor como que isso acontece, né? E qual que é a participação nossa, qual que é a participação, por exemplo, de um analista. A minha participação que eu tive com ele é diferente do que, por exemplo, eu tenho num consultório e é diferente do que o pessoal do CVV faz, tá? Mas vocês vão ficar sabendo agora como que foi essa conversa que levou a gente a produzir todo esse trabalho. Esse nosso amigo me mandou uma mensagem pelo Messenger falando o seguinte: estou à beira de um suicídio. Perdi uma pessoa muito querida na minha vida. Sinto um vazio, sem direção. Sinto-me muito sozinho, perdido. Eu respondi para ele: isso é luto. Você teve uma perda muito significativa na sua vida. Está tudo misturado agora. Antes vinha tentando, oscilando. Agora está tudo embaçado, como no meio de uma neblina. E naquele momento eu disse para mim mesmo: você tem uma resposta para colocar ele no lugar melhor. Eu pensei na neblina, eu pensei nesse lugar embaçado que ele estava e eu montei uma projeção para ele sair daquele lugar que ele estava para ele ir comigo para outro lugar. Eu disse o seguinte, eu escrevi o seguinte: faz o seguinte, pensa que você está com o seu carro numa serra e essa serra é à noite, está chovendo com muita neblina e você tem que caminhar, você não pode parar. Eu sei que você é um excelente motorista. Me diga para mim o que você faria nessa situação. Ele me respondeu: esperava talvez a neblina passar, mas como eu não posso parar, eu teria que diminuir a velocidade e seguir adiante. Eu disse para ele: então coloque esse exemplo na sua cabeça. Em qualquer momento de dificuldade que você estiver sentindo, desespero, traga esse exemplo para a sua ideia. Começa a pensar no que você faria como esse motorista que está diante dessa estrada complicada, difícil, neblina, névoa, você não está conseguindo ver quase que nada na frente, é um risco muito grande, mas você não pode parar. Aí ele me respondeu o seguinte: como no seu exemplo, a vida é cheia de riscos, estamos expostos a eles e temos que pagar o preço, entre parênteses, correr o risco, e seguir em frente com cautela, devagar e sempre. Disse mais a ele: siga nesse filme, traga sempre ele para o seu dia a dia. Assim que você estiver em desespero,
Vá para essa situação, vá para esse filme, para essa serra, para essa estrada, e eu estou aqui, ok? Boa sorte, estou tendo que desligar, ok? Um grande abraço, até mais. Isso que eu fiz advém da minha prática como psicanalista, como coaching, como psicoterapeuta, e eu não recomendo que vocês façam o mesmo. O próprio pessoal do CVV não tem essa linha, não tem essa caminhada. Eles escutam mais, eles interferem muito pouco. Mas o que eu quis fazer com isso? Eu transportei ele de onde ele estava, que era aquele atoleiro, aquela situação sem enxergar nada na frente, não conseguia ver, não conseguia ter ideias, não conseguia ter uma solução, não conseguia visualizar nada. Eu transportei ele para um outro caminho, para um outro lugar, um filme que ele criou. E nesse filme ele consegue pensar melhor, porque aonde ele está, ele não tem muitas visualizações, não tem muitos insights para saídas, para atitudes e tudo mais. Nesse exemplo, nesse filme, que eu coloco ele como protagonista, ele começou a ter já de cara algumas providências. Cautela, seguir em frente, não posso parar, cuidado. E com isso ele começou a caminhar dessa forma. E essa iniciativa que eu estou tendo de conversar sobre um tema tão perigoso, tão polêmico como esse que é o suicídio, é um caminho oposto do que a maioria das pessoas pensam, que é fazer com que a gente não fale sobre isso, como se isso fosse um tabu que não pode ser conversado. Porque se a gente conversar, a gente vai estimular as pessoas a fazerem. Eu acho que não é por aí, porque o processo do suicídio acontece desde que o homem é vivo no mundo. E é um processo muito solitário. A pessoa muitas vezes ela monta a sua estratégia sozinho, no seu calvário, ela vai colocando o que ela vai fazer, ela vai planejando tudo aquilo e não conta para ninguém. Muitos faz isso de impulsividade. A gente pode até ver com mais facilidade pequenos suicídios, que são pessoas que fazem cada besteira, principalmente com acidente automobilístico, que você fala assim, nossa, esse cara estava querendo se matar, olha só o que ele fez. Sim, existem os pequenos suicídios que são essas tentativas da gente colocar a gente num risco muito grave até de morte. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado. O fato de eu encontrar esse amigo, dele ter me encontrado, possibilitou que ele falasse sobre uma coisa que ele não estava falando para ninguém. E eu ajudei ele a pensar certas coisas que ele não estava pensando. Com isso, eu consegui fazer com que ele tomasse um outro caminho. E isso eu percebi quando eu dei boa noite para ele. Eu falei, putz, consegui colocar ele em outra estrada. Isso foi o mais importante. O suicídio ele é estudado há muito tempo e uma pesquisa da Unicamp de 1999, quase 2000, eles fizeram uma pesquisa com quem tentou se matar e não conseguiu, né? E a pergunta era, por que você tentou o suicídio? Em primeiro lugar, as respostas foram as seguintes: para que eu saísse daquele sofrimento, para sair de um sofrimento, para se libertar de um sofrimento, uma fuga, uma saída daquela perturbação tão grande. Segundo, como se fosse uma punição a si mesmo, como tipo assim, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu sou incompetente, mereço morrer. E em terceiro, uma vingança não contra si mesmo, mas contra outra pessoa. São aquelas pessoas que escrevem uma carta dizendo, ou culpando a pessoa diretamente, ou fazendo uma culpa velada pelo ato que ela está cometendo de cometer o suicídio, fazendo com que aquela pessoa fique sendo a responsável pela morte dela, o que não é a verdade, né? Quem comete o ato é a pessoa, não é o outro. Nós somos donos da nossa vida. Bom, e diante dessas três questões, a gente tem
que conversar o seguinte: o sofrimento. Essa é a maior fuga do suicídio, sair de um sofrimento, sair de uma coisa tão perturbadora. E pela conversa que a gente teve, né, na nossa página, a gente viu várias pessoas mostrando para nós que essa saída não é uma saída assim tão certa de que é a melhor saída. Até eu compartilhei, eu conversei com alguns amigos espiritualistas que eles comentam que as pessoas que já fizeram isso e oportunamente voltaram a dizer sobre o resultado disso, os resultados são dramáticos, são complicadíssimos. As pessoas que se reportaram espiritualmente após o acontecido diz que a situação delas ficou completamente catastrófica. No mundo espiritual, o que elas estão tendo de problemas são infinitos. Sem dizer, né, que para quem fica, as pessoas que gostam dessa pessoa é uma tragédia, né? É um prejuízo muito grande. Então eu não sei se essa busca, né, de uma solução, você não vai trazer mais problemas do que aquele que você já está vivendo. O segundo aspecto de querer se punir, isso acontece com pessoas, pessoas extremamente fortes, que a gente não acredita que aquela pessoa tão soberba, tão até cuidadora de si, com uma autoestima extremamente elevada, uma pessoa que ocupava cargos extremamente importantes, foi fazer aquilo com ela. Mas é um ato de punição a si próprio. A gente se pune muito. Os pequenos suicídios nada mais são do que essas punições que a gente comete, que a gente faz a nós mesmos por alguma coisa que aconteceu na nossa vida. A gente se culpa por alguma coisa até que a gente não tenha participação e a gente paga o preço muitas vezes de pequenos suicídios ou do próprio suicídio. E o terceiro, que é de levar a culpa para alguém, levar a culpa para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma pessoa querida, pela aquela desgraça que veio acontecer, colocando como que aquela outra pessoa é culpada. Mas como eu coloquei para vocês já inicialmente, nós não podemos ser culpados da atitude do outro. Por mais que a gente tenha brigado com aquele outro, né? Eu lembro de um paciente que eu atendi durante muito tempo, uma mãe que discutiu com o filho e o filho saiu desembestado com uma motocicleta, passou no primeiro sinal vermelho, no segundo ele sofreu um acidente bárbaro e veio a falecer. E essa mãe teve que carregar essa culpa de que ela foi a responsável pelo acidente do filho e pela morte do filho. Foram vários meses de trabalho até trazer ela para a realidade, porque quem montou na moto, quem acelerou, quem saiu desembestado foi ele, não é? Mas isso é muito difícil para aqueles que ficam, né? Vocês devem saber disso. Como em todo vídeo que eu faço, eu sempre acabo trazendo algum exercício mental para vocês fazerem. E eu gostaria de trazer um exercício mental para você que está passando por uma situação muito difícil na sua vida, que você está impregnado nesse problema, nessa dificuldade, nesse sofrimento, que você não consegue sair disso, que você não consegue pensar, que você não consegue ver saídas. Eu gostaria de propor isso que eu acabei fazendo com esse amigo nosso, né? Criar um filme. Crie um filme para você. Coloque você como o personagem principal desse filme, como protagonista. Esse filme pode acontecer em qualquer lugar que você esteja visualizando. Como eu coloquei ele falou de neblina, lembra que ele falou de neblina, que ele estava numa neblina? Eu na hora falei, eu vou te colocar numa serra com uma neblina fechada, foi onde eu levei ele. Leva você para uma situação difícil, sim, uma situação difícil, complicada, e começa a ver você nesse lugar. Começa a ver o que você faria nesse lugar. Quais seriam as suas estratégias? O que você faria? Como ele disse, eu vou andar devagar, com cautela, mas eu não posso parar. Eu vou em frente. Ele colocou aquilo na cabeça.
cautela, devagar, mas eu não posso parar, em frente. E foi se sentindo perturbado, sentindo que o carro estava com defeito, que ele estava com dificuldade, que estava tudo embaçado, mas ao mesmo tempo andando. Faça o mesmo nesse filme seu. E todo final de tarde, final de noite, antes de dormir, você pensa quais foram os acertos que você teve com essa estratégia no seu dia, com as suas próprias coisas que você está vivendo. O que você fez de lá, daquele filme, que você trouxe para o teu filme real, que deu certo? Ah, foi isso. Como ele disse, foi a cautela, foi o tipo assim, não parar, o continuar, o prosseguir. No dia seguinte, você de novo acorda e fala como que vai ser a minha caminhada hoje no seu filme, tá? Volta para o filme. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, pá. E vai em frente. Chegou de noite, o que deu certo? O que eu posso colocar na minha vida real? E assim vai, durante 7 dias, ok? Faça isso durante 7 dias que você vai ver como o seu problema, a sua dificuldade vai começar a ter uma percepção melhor, uma condição melhor, uma visibilidade melhor. Você vai conseguir ver coisas que você não está vendo até então, você vai encontrar saídas que até então você não vem fazendo e você vai começar a fazer um pouco diferente por você, tá? Bem simples. O que você faria nessa situação que você está, nesse filme que você colocou, ok? Isso tudo nos mostra que problemas e dificuldades da vida todos nós temos e teremos. Umas mais difíceis, umas mais fáceis, mas sempre a gente vai estar tendo que lidar com sofrimento, com privações, com perdas, com decepções, coisas que fazem parte da vida. E a vida, ela quer que a gente aprenda a viver cada vez melhor. Esse é o grande desafio dessa vida. Como a gente viu, muitas vezes o suicídio é uma opção para a gente sair fora dos problemas, sair fora das dificuldades, acabar, ou uma vingança atroz contra a gente mesmo, ou até de uma forma secundária com uma outra pessoa que a gente quer se vingar. É um ato cruel que infelizmente não tem julgamento, né? Depois disso a pessoa não tem mais o que fazer. Então, tudo o que eu estou dizendo para vocês hoje, vocês já sabem que a vida tem seus percalços, tem suas dificuldades e que a gente pode aprender a lidar com isso cada vez melhor. Mas nessa estrada não existe aquele marinheiro que diga que nada de mal vai acontecer comigo, porque a gente pode ser surpreendido por uma experiência uma hora mais difícil. Mas para isso, use esse recurso que eu estou dando para vocês. Coloquem um outro exemplo na vida de vocês, entra num filme, se vê nesse filme e começa a ver soluções nesse filme. Essas soluções, esses caminhos, nada mais são do que projeções que você está fazendo para a sua dificuldade real que você está vivendo. Exercite isso, coloque isso em prática. Comece a pensar melhor através de um cenário diferente, né? E que esse cenário diferente vai te possibilitar pensar melhor, tá? E com isso você vai poder ter atitudes melhores com você e com a sua vida, ok? Quero agradecer vocês pela atenção e espero que a gente possa continuar conversando sobre isso, sempre, ok? Para a gente encontrar sempre melhores maneiras de pensar e principalmente melhores maneiras de agir, de ter atitudes com a gente, com a nossa vida, que é um presente que a gente tem, ok? Um grande abraço e até o próximo.